Pessoal, olá. Eu tô aqui hoje para trazer o nome de duas pessoas que têm parte no processo de criação do termo metapsicologia. E por que eu acho que é necessário fazer isso? Trazer essas duas pessoas para conversar um pouquinho mais com esse termo. Porque se a gente for depender, por exemplo, do dicionário de psicanálise e do vocabulário de psicanálise, que são obras inquestionáveis, no sentido que elas são muito boas mesmo, mas se a gente for depender desses dois trabalhos para pensar a origem do termo metapsicologia, nós vamos acabar com meia verdade. Meia verdade, é importante vocês saberem disso. Tá? Então não estou dizendo que está errado, estou dizendo que no sentido de descobrir a origem do termo metapsicologia, se você for consultar esses dois trabalhos, você vai ter uma limitação de informação. Tá certo? Por quê? Tanto em um quanto em outro, a origem dessa expressão ela vem da cabeça do Freud. Está lá escrito assim, pode pesquisar. Termo inventado por Sigmund Freud em 1896. Termo descoberto, termo criado por Sigmund Freud em 1896. Né? Tem uma economia de informação aí. Né? Em que sentido? Primeiro, que William Fliess foi um sujeito fundamental no sentido de ajudar Freud, não só a pensar a existência dessa expressão, ainda que tenha surgido o termo da cabeça do Freud, pelo que tudo indica. Fliess foi fundamental no sentido de levar Freud a entender que era necessário realmente dar um nome para esse campo de investigação que ele estava criando. Como, numa carta datada de 10 de março de 1898, a última, inclusive, em que, na troca epistolar entre ambos, Freud cita o termo metapsicologia, a primeira vez foi em 13 de fevereiro de 1896. A última, essa de 10 de março de 1898, Freud, inclusive, pede uma espécie de aval para o Fliess. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo. Aqui, ó. Gostaria de perguntar-lhe seriamente, isso Freud está dizendo, se me é lícito, se me é válido empregar o nome de metapsicologia para a minha psicologia, que conduz para algo atrás da consciência. E aí ele continua essa carta. Ou seja, por essa carta que comprova o espaço que Freud dá para Fliess validar inclusive o uso desse termo ou não, e ó, se Fliess tivesse batido o pé e apontado ali justificativas que fizessem Freud questionar também o uso desse termo, muito provavelmente o nome dado ao campo de pesquisa em psicanálise ia ser outro. Logo, por esse espaço que Fliess tem e essa carta prova, a gente vê que o dicionário e o vocabulário economizar informação. De novo, não está errado. Freud cria o conceito? Deve ser, tudo leva a crer que sim. Agora, pelo espaço que Fliess tem, inclusive, nesse aspecto, está aí essa carta de 10 de março de 1898 para comprovar, a gente vê que o que está no dicionário, o vocabulário deveria de complementar, deveria ter uma complementação. Termo criado por Sigmund Freud em parceria ou em discussão, em meio a discussões com William Fliess sobre a validação desse conceito em psicanálise, sei lá. Deveria ter sido alguma coisa dessa natureza, que remeteria a gente para algo um pouquinho mais certeiro, quanto ao que diz respeito à origem do termo metapsicologia. Um verbete, ele poderia trazer sim essa informação para a gente, assim como poderia trazer o nome de Hippolyte Taine, um crítico francês que Freud associa ao uso do termo metapsicologia na primeira vez em que ele usa a expressão metapsicologia com Fliess também em carta. Isso no dia 13 de fevereiro de 1896. Se vocês quiserem, consultem essa carta também. Essa é a primeira vez que aparece, como eu disse, em 13 de fevereiro de 1896. A última em 10 de março de 1898. Entre 96 e 98, Freud usa o termo metapsicologia 5 vezes na correspondência com Fliess. E aí, nessa primeira carta, eu vou até ler o trecho. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó. Olha o que ele fala e olha o nome de Hippolyte Taine na sequência. É importante para entender a origem da metapsicologia, eu insisto nisso. Freud fala assim: a psicologia ou metapsicologia, na verdade, me ocupa sem cessar. O livro de Taine, A Inteligência, me vem extraordinariamente bem. As ideias mais antigas são justamente as mais aproveitáveis, segundo eu descubro, infelizmente, um pouco tarde.
Espero estar absorvido até o final da minha vida por interesses científicos como esse, né? Como esses. Então, assim, olha que legal. Outro cara, um outro homem super importante para a gente entender a palavra metapsicologia, Hippolyte Taine. Eu vou resumir aqui rapidinho. Esse sujeito foi um crítico francês, uma das cabeças mais inteligentes desse século XIX na França. Ele ficou conhecido mundialmente e justamente por isso, por a semelhança de Freud, mas antes de Freud, ter como método de trabalho o que o caracterizou como um crítico de verdade, problematizar as origens de muitos processos visíveis. Exemplo, as artes. Então, uma boa parte do trabalho de Taine foi questionar aquilo que motivaria, por exemplo, uma pintura. E aí ele era obrigado a desenvolver como método de compreensão desse processo, entender a relação entre o pintor e ele mesmo, que tipo de aspiração poderia levar a pessoa a querer pintar uma ou outra coisa. Você vê um estudo psicológico, no melhor sentido psicanalítico do termo. Isso realmente faz Freud se aproximar de Taine. Assim como Taine, quando ele questiona as artes, ele também obriga um questionamento aí da relação entre o homem e o meio. O que será que do meio, da cultura, influenciaria essa pessoa a querer pintar isso ou aquilo? Isso para citar um exemplo. Taine, um sujeito super interessante nesse aspecto. Então, um dos pais da psicologia, sem dúvida nenhuma. Um dos pais da psicanálise, indiretamente, sem dúvida nenhuma. Freud adora o livro da inteligência, não é à toa. Ali você tem, nesse texto, um trabalho sério de psicologia infantil. Como é que a criança aprende a falar, por exemplo, quais condições psicológicas, quais condições do meio são fundamentais para fazer uma criança falar ou não, por exemplo, isso ele aborda lá, entre outras várias coisas. Enfim, um sujeito super interessante, eu vou falar dele com calma também. Mas, a priori, o que eu queria trazer? A importância de Fliess, para a origem do termo metapsicologia, e Hippolyte Taine também. Para quando você, porventura, precisar ter acesso a essa informação. Quando é que Freud cria o termo metapsicologia? Lembra desses dois. Lembra que Freud, sim, ele dá vida ao termo, mas imerso numa discussão ali muito interessante com Fliess e tendo como referência muito interessante para esse momento também esse francês, Hippolyte Taine. Duas curiosidades, elas são fundamentais se você, porventura, trabalha com grupos, sempre fizeram essa questão. André, de onde que surge o termo? Tá aí. Ele não surge só na cabeça do Freud. Tem todo um contexto em volta e tem dois nomes que são importantes a gente acrescentar ali. Tá bom? Curiosidade, legal trazer. Para a semana que vem já está programado voltar no tema sonho. Eu vou trabalhar um pouquinho mais sonhos. Tá bom? Isso ao longo de alguns encontros. Então aguenta aí, semana que vem eu volto nisso, porque durante essa semana me perguntaram várias vezes em função do post anterior. André, dá para trabalhar um pouco mais? Qual a relação entre sonho e futuro? Qual a relação entre sonho e experiência de quase morte? Enfim, perguntas super legais. Sonho e premonição, várias. Eu vou fazer isso a partir da semana que vem, tá bom? Pensou em origem de metapsicologia? Lembra? Freud cria o termo, certamente, mas num diálogo muito fértil com Fliess e tendo uma referência muito forte para essa altura, foi o nome de Hippolyte Taine. Depois eu vou voltar também a falar deles com calma, tá bem? Obrigado, boa semana para nós, e aí a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá? Obrigado, tchau!